Olá, irmãos, amigos da Casa do Caminho. Aqui Deusa Samu e hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Meu Deus, sede perfeitos é difícil, né? Muito bem, só que nós vamos estudar o item 4 do capítulo 17. O item 4 fala dos bons espíritas. Então, o que a gente pode esperar de um bom espírita? Como é que você é? Você se considera um bom espírita? Aquele que está se esforçando para praticar o que você fala, o que você aprende na doutrina, né? Então, é realmente o nosso desafio de todo dia, não é? Porque geralmente as pessoas que convivem conosco, elas estão, de olho na nossa coerência. Sabe aquele ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Para os bons espíritas, não está valendo esse ditado, tá bom? Então, olha só, lá no capítulo 4 do item, no item 4 do capítulo 17, Sede Perfeitos, os espíritos nos dizem que o espiritismo não criou nenhuma moral nova, não é? O espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Então, ele vem só corroborar os ensinamentos de Jesus. Então, ele não traz nenhuma moral nova, diferente. Ele vem para facilitar a prática da moral do Cristo. É isso, gente. Eu já sei o que você está pensando. Mas é muito difícil ser Jesus. Pois é, criatura. Mas o nosso desafio é nos melhorarmos a cada dia. Não é para você ser Jesus. É para você adotar Jesus como modelo e ir um dia de cada vez e se esforçando, introjetando a moral do Evangelho e buscando pôr em prática. É isso, não é? Muita gente fala, você é espírita. Então, lá nesse item 4 do capítulo 17, os espíritos nos dizem, né, que nós, os espíritas, a gente não está de posse de nenhum ensinamento oculto, diferente, cheio de mistério, que aquelas pessoas que estão iniciadas, só elas podem acessar. Não tem isso na doutrina espírita, gente. Doutrina espírita, basicamente, é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. É você desenvolver o entendimento de que nós não estamos juntos por acaso. É você desenvolver o entendimento de que nós somos instrumentos da evolução uns dos outros. O que eu posso aprender com aquele filho mais difícil? O que eu posso contribuir com o que eu já sei, com o que eu já aprendi? É uma via de duas mãos. Eu ensino e eu aprendo. É essa troca. Todo dia. All day long. Eita, já tô falando inglês, gente. All day long é o dia todo, não é? Então, a doutrina espírita, quando bem estudada, ela exige de nós, aliás, ela não exige, né? Ela nos ajuda a desenvolver uma maturidade moral, que é diferente
da questão intelectual. É diferente da instrução, não é? Olha, vamos falar o português, claro? É assim, você vai lá, lê o evangelho, aprende tudo, e aí você repete, você fala aquelas frases do evangelho, mas escuta, você está fazendo basicamente isso, gente. Está fazendo? Está praticando? O grande desafio de nós espíritas é isso. É só isso. A prática, não é? E olha só, muita gente se apega na questão do fenômeno, né? Ai, eu vou estudar, e aí eu vou desenvolver a mediunidade, aí eu vou ver espírito, aí de repente eu vou psicografar, de repente eu vou ouvir espírito, né? A gente tá muito... E olha só, vamos combinar, né, gente? Somos todos nós, tá? Não vá me dizer, não, imagina, eu não me importo, eu não estou preocupado com o fenômeno. Mentira, gente, mentira. Fala sério. Olha só, a gente adoraria que, de repente, Jesus, o próprio, descesse no meio da Praça da Sé, aqui em São Paulo, não é? E seria um grande acontecimento. Para, gente. Não fala que você não pensa. Claro que pensa. De repente você não pensa em Jesus vindo, você pensa no Kardec, você pensa no Emmanuel, no André Luiz, sei lá. Olha só, a gente gosta de um fenômeno. E olha só, muitas vezes a gente fica querendo convencer as pessoas. E aí a gente fica assim torcendo, né? Que aconteça alguma coisa. Que é para a pessoa falar assim, nossa, então o espiritismo realmente é a doutrina. Não, gente, para. Vamos colocar o foco na prática. Você está sendo um bom cristão na prática. E aí eu quero me concentrar, né, em duas passagens desse item 4, os bons espíritas, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem duas passagens bastante interessantes e eu quero, inclusive, ler. Ele diz assim: aquele que pode ser qualificado verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. Vixe! Então, você tá? Moralmente, você é exemplo de boa moral? Sei. O espírito com E maiúsculo, que domina mais a matéria e lhe dá uma percepção clara do futuro. Então, gente, como é que você se percebe, moralmente falando, na atualidade? Sim, nós estamos vivendo momentos de grandes desafios. Estamos numa pandemia. Nunca vivemos nada parecido. Estamos, espiritualmente falando, na grande transição para o planeta de regeneração. E aí, como é que você se sente moralmente? Está preparado para um mundo de regeneração, onde o bem vai aparecer muito mais que o mal? Ainda vai ter muita coisa ruim, né? Muita gente praticando o mal, mas o bem já vai dar o seu ar da graça, né? Escuta, mas para que o bem dê o seu ar da graça, alô, você, eu e todos nós precisamos praticar. Falar menos e fazer mais. Isso mesmo. Cadê a prática? Albert Schweitzer,
que foi prêmio Nobel em 1952, ele dizia que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Então, prega a doutrina, prega o evangelho e, se preciso, use palavras. Olha que legal, gente. Essa frase não é minha não, tá? É de Francisco de Assis. Prega o evangelho e, se preciso, usa palavras. Ai, é fantástica essa frase, gente. Tudo a ver. Item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas. E aí, gente, para fechar com chave de ouro a nossa reflexão sobre os bons espíritas, a frase maravilhosa que a gente tem que colocar assim, ó, bem grande. De repente na porta da geladeira, na porta do nosso armário, sei lá, num lugar bem visível. Olha só. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Gente, olha que fantástico, né? Sabe aquela pessoa que aprontava, não é? E aí, de repente, ela entra para alguma seita religiosa, para alguma... Ela se converte. E aí você começa a ver a pessoa diferente. Não é fantástico isso? Às vezes você dá uma desconfiadinha, né? Você fala, eita, o que será que fulano tá querendo, né? Tá tão diferente. Ixi, mudou, hein? Mudou, então. O verdadeiro espírita, ele vai se mostrar através dessa transformação moral. Ah, e tem mais um detalhe. Tem gente que fica preocupado. Sim, porque o parente lá em casa vira e fala assim, é isso que você aprende lá no espiritismo, né? Fala assim. E aí você vai treinar humildade. Você vai dizer assim, fulano, você tem razão. Não sou perfeito. Perfeição absoluta é Deus. Eu sou um espírita cristão, me esforçando todo dia para ser melhor. E eu fico tão feliz que eu me percebo. Você não se percebe? Melhor que ontem. E assim com uma esperança grande de que amanhã eu serei melhor que hoje. Mas olha só, não tem nenhum milagre. Gente, não é assim, agora eu vou ser espírita. Puf! Não tem, tá? Aliás, esse seu sonho de ser Chico Xavier, menos, tá? Menos. Você é você. Cada dia melhor, tá? E esse cada dia melhor, ele implica um envolvimento seu, um comprometimento seu para ser melhor. Não é algo que vai acontecer simplesmente porque você se tornou espírita. Não. Se tornar espírita é se comprometer com a prática do Evangelho de Jesus. Carlos Drummond de Andrade dizia que quem de si mesmo não sai, não ama. Comece a sair de si hoje. Ajude as pessoas, se ajude, seja melhor, colabore para a evolução daqueles com os quais você convive. Descubra o que você precisa aprender convivendo com determinadas pessoas. Esteja consciente desse aprendizado e cada vez mais comprometido com a
prática. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos lembrar da frase de Francisco de Assis. Vai, prega o Evangelho e, se preciso, use palavras. Fiquem com Jesus.